Você acompanha agora a palestra Tema Livre, roteiro no Rio de Janeiro, com Divaldo Pereira Franco, conferência ocorrida no dia 12 de agosto de 2019, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. O início da palestra tem um áudio tratado com inteligência artificial em função de distorção, mas a partir dos 10 minutos o áudio melhora. Vamos acompanhar. Representativos, membros da mesa diretora, senhoras, senhores, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela web TV Iluminação do Gami, nossos votos de muita paz. Tudo acontece desesperadamente. Dos portais da Academia Francesa de Letras, Procé, no século XIX, nada existe mais brutal do que um fato. E nós acrescentamos: a humanidade estrutura a sua realidade na linguagem insofismável dos fatos. O espiritismo surgindo a 18 de abril de 1857 em Paris, fundamenta-se essencialmente na linguagem laboratorial dos fatos. É uma doutrina que responde às interrogações do pensamento histórico, abrindo horizontes novos à realidade da vida, dos aspectos múltiplos através dos quais se apresentam. Em cada período da evolução terrestre, totalizam-se fenômenos de grandeza e de miséria. No passado, as conquistas da ciência, a beleza da arte, as dores e as enfermidades pandêmicas que periodicamente ameaçavam aniquilar o ser humano. Antes da apresentação do Espiritismo na Terra, conseguimos constatar essa doutrina que equaciona os enigmas do comportamento humano sempre esteve presente no pódio da evolução histórica, apesar de não ter a denominação que foi proposta de Kardec. Porque em todas as épocas da humanidade, a vida esteve triunfando sobre a morte. E se nós equarmos ao período paleolítico da evolução, vamos encontrar nas escritas pestes e no conto da pedra a evocação da sobrevivência do ser à diluição na organização física. Isso por quê? Podemos repetir em Kardec que o Espiritismo é de todas as épocas. No entanto, passou a ser conhecido como doutrina filosófica e ciência de observação a partir do momento quando aparece todos os espíritos, dando início à codificação. Este trecho examinarmos a grande problemática da saúde comportamental da criatura humana desta atualidade. A depressão vem do latim deprepure, que significa puxar
para baixo. Sempre considerar uma planta parasita que surge do jeito de um cavalo de uma vítima suple a energia matou, sobrevivendo aquele desgaste. Não se trata de um distúrbio psicológico recente da historiografia da humanidade. Os técnicos dizem dos Estados Unidos ou os gregos conheceram com o nome de nostalgia. O pai da revista grega, quando todos os anos antes de Jesus, procurava entender nostalgia. Estabeleceu biafis que propiciavam estados de tormento interior. Que a disciplina, a disciplina, o sangue, eram responsáveis pela nossa cultura. Ainda pedimos idiotas, vidas, observantes o indivíduo, agindo como fenômeno atual do seu comportamento da vida e a visão apenas selos do pecado do capitão de Eva, coisa do país zoológico, deixou da ordem de Deus citar do céu da serpente, movendo o fruto pio. Hoje desenvolvemos essa parasitose emocional está presente na história da humanidade sob diversos aspectos. Por exemplo, é portador de melancolia. G. Portador de transtorno psicológico, depressivo, de natureza dupla. Tanto ele experimentava a euforia como a nostalgia. Espalho Santa, do rei Davi, pelo seu desespero abracado, recorreu ao jovem poeta. O poeta pastor Davi, os sons afumava a integração do rei de Israel. É a primeira vez na história que nós vamos encontrar músico terapia. Quando Davi, com o dedo a cítara, tentando a dia a espiritualidade bem. Nos tipo, se abomeados levavam devido a esse transtorno de memória. Também no leite. Porque houve para o notável físico teórico austríaco em 1975 na Califórnia comunicou uma obra fundamental à cultura da poesia romântica. O tal diga o estudo de Pia foi traduzido imediatamente e esse ponto entendeu o meu desenvolvimento. Mas o tal da visita ele sabe colada a proposta da criatura humana. Precisa saber como comportar-se diante da vida moderna. Vai encontrar no físico cognitivo essa estruturação. O problema da imortalidade não se através da revelação
Merílica, indianos, egípcios, teocídios dos chineses, entravam em contato com os deuses e afirmavam o sentido da vida, no qual a imoralidade desempenhava um papel fundamental e os atos dentro de uma ética proporcionavam à criatura saúde ou doença. Na literatura grega da cronologia, vamos encontrar por volta de vários séculos antes de Cristo os grandes teóricos que afirmavam a vida não ter nenhum sentido, porque tudo quando existia era engano dos átomos. Leucipo, Lucrécio, Demócrito, afirmando que tudo que nós vemos Dentro dos vossos olhos, todos os do quadrado, onde três elementos se distorciona, desaparece a harmonia e vem a desintegração. Concomitantemente, no mesmo período, a Grécia nos vai oferecer a estrutura filosófica de Sócrates, que irá informar que a vida na Terra é uma cópia perfeita da vida no mundo das ideias. O ser vem do mundo das ideias. E esse mundo das ideias é o mundo da energia, da imortalidade. Mais tarde, seu discípulo Platão, nos jardins de Academos, terá a ocasião de dizer que o ser humano é constituído de dois elementos, o ser e o não ser. O ser é a estrutura eterna, o não ser, a sombra, é o corpo que se desintegra. Mais tarde, Aristóteles, discípulo de Platão, terá a ocasião de acrescentar a essa expressão dupla uma terceira, apresentando o indivíduo ser, não ser, e uma equia, uma vinculação. E nesse indivíduo era mais fácil encontrar a melancolia do que o prazer, porque na sua constituição molecular estavam os elementos básicos, propiciadores da melancolia, que era o pecado capital. A história avança. Volta do século II, depois de Jesus, a melancolia é examinada agora por novos estudantes do comportamento humano. E a alma sente a necessidade de superar. E é proposta a ética do bom comportamento. Porque o bom comportamento consegue equilibrar os fatores internos da criatura humana. E a alma, o ser, apazigua-se. Portanto, ele goza de saúde. Mas a melancolia continuou. Por exemplo, no século XII, a sua pandemia foi tão terrível que a Igreja Católica Apostólica Romana considerou-a como sendo um pecado mortal, porque sacerdotes, religiosos em geral, em plena Idade Média alta, entravam na melancolia profunda e perdiam o sentido da vida. A humanidade arrasta-se no período das trevas, da Idade Média, e por volta do século XVI, com o renascimento das artes, o renascimento italiano em especial, e logo depois a reforma protestante e a contra-reforma, há uma agitação na sociedade e a melancolia se torna ainda mais terrível. Por volta do século XVIII,
na Inglaterra, se descobre pela primeira vez no cérebro humano uma célula especial. Ela é formada de maneira diversa e no seu prolongamento parece ter uma cauda. Essa célula foi denominada neurônio e a sua cauda axônio. Não se sabia exatamente qual era a sua função, porque naquele momento a ciência afirmava que a criatura humana pensa pelo fígado e ama pelo coração. Até hoje, nós encontramos isto, principalmente nas mulheres. Quando as mulheres estão iradas, elas colocam a mão no fígado. E cuidado, elas estão pensando. É curioso. E nós, quando nos declaramos a alguém, dizemos, mas eu te amo com todo o meu coração. Até Jesus teve a ocasião de dizer isso. Aquilo que vem do vosso coração, aonde está o tesouro, aí também está o coração, o órgão dos sentidos. A evolução é inexorável. E nesse período celebriza-se o escritor da tragédia mais fantástica da história, Shakespeare. Todos os personagens de Shakespeare são depressivos. Imaginemos o momento grandioso em que aquele jovem dinamarquês contempla do seu palácio a charneca e, vestido de seda negra, ele diz to be or not to be. É o personagem glorioso que mais tarde dirá morrer, sonhar, dormir, quem sabe? E nós agora vamos encontrar esse pensamento grandioso nesse personagem que fez história da humanidade e ainda hoje é um desafio para a dramaturgia. Mas se nós formos adiante, além de acompanharmos Hamlet, nós veremos o doce romance que culmina numa tragédia. Ela pensa que ele está morto e mata-se. Ele desperta e, vendo-a morta, mata-se. E a tragédia de Romeu e Julieta é a tragédia de duas famílias que se detestam. E o amor não consegue unir, terminando nessa tristeza profunda que a língua inglesa, por primeira vez, deixou. A depressão, a partir daí, passou a ser estudada com verdadeiro cuidado. Foi no século XIX, na Universidade de La Salpêtrière, entre os anos de 1880 a 1890, que a depressão passou a ser considerada como uma das manifestações da esquizofrenia. Não se sabia exatamente por que, de um para o outro momento, a criatura entristece, perde o sentido da vida. A vida deixa de ter cor e o indivíduo mergulha no abismo de si mesmo e sucumbe ao peso do suicídio direto, autocídio, ou do suicídio indireto, quando se abandona e lentamente vem a falência dos órgãos. Na atualidade, a Organização Mundial de Saúde afirma que existem na Terra 360 milhões de depressivos crônicos e que a depressão é tão perversa que em cada 10 indivíduos, 3 são depressivos. 3 já foram depressivos. 3 serão depressivos. E aquele que escapa fica tão assustado que adquire a depressão também. É que vale dizer que neste auditório
de 1.200 pessoas aproximadamente, 30% constituem pessoas com o transtorno depressivo. A depressão não é uma doença, é um transtorno. A visão moderna das doenças e dos transtornos mentoemocionais é muito benigna. Antes dizíamos da doença nervosa, da doença mental. A psicologia veio demonstrar que, nesse sentido, a mente não adoece, porque a mente é abstrata. Adoecem os mecanismos que permitem a ação da mente. Antes dizíamos sobre nevrose, a doença nervosa. Os nervos, nesse sentido, não adoecem. Naturalmente, nós temos outro tipo de infecção nos nervos, mas não aquele que nos leva à esquizofrenia, aos estados máximos da hebefrenia e outros transtornos de ordem mental. É agradável, porque quando nós estamos com a esquizofrenia, já não somos mais doentes mentais, não somos malucos, somos modernos, somos pessoas diferentes. Eu me recordo que o autismo, que também está na moda, até metade do século passado, era considerado como um tipo de esquizofrenia infantil, que os gregos chamavam hebefrenia, a doença dos jovens, a esquizofrenia dos jovens. Mas a análise da sintomatologia demonstrou que se trata de um transtorno de conduta e que o indivíduo portador dessa apresentação emocional pode ter uma inteligência brilhante. Aliás, invariavelmente, todos eles são muito inteligentes, portadores de uma memória exemplar, com uma capacidade na matemática, nos cálculos, invejável. Mas nós chegaremos à explicação por quê. Porque somente a doutrina espírita a que nos referimos pode explicar esses transtornos e esses problemas. Então nós estamos vivendo o período da depressão. É curioso que se tornou até elegante. Mas desejamos dizer que nem toda tristeza é depressão. Nós também temos a tristeza saudável. Quando alguém é grosseiro conosco, nós ficamos tristes. É saudável. Quando somos traídos, enganados, quando não recebemos aquilo que achamos que merecemos, como nos frustramos, nós ficamos tristes. E essa tristeza é saúde. A pessoa que não tem essa emoção é esquizofrênico. Vemos também a nossa tristeza, porque ela vai nos ajudar no momento em que vamos produzir dopamina cerebral para a alegria. O Evangelho fala que ele, Jesus, era sempre triste. Poucas vezes viram-no sorrir. Às vezes foi visto chorando. Era a compaixão, a misericórdia, a afabilidade. Perceber que nós, as criaturas humanas do seu tempo, estávamos perdendo a plenitude. Então, ele se entristecia, porque era a luz que naturalmente clareava o mundo. E se nós olharmos a história da humanidade, a depressão está presente em Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, a quem a humanidade deve, com Franklin Roosevelt e Stalin, a vitória da Segunda Guerra Mundial. Franklin
Roosevelt havia experimentado de paralisia infantil. E esse homem notável coxou e trazer as liberdades democráticas para a humanidade. Winston Churchill, que padecia da angústia depressiva, e naquele tempo não havia os barbitúricos, conseguiu manter a Inglaterra e o mundo de pé nas horas mais amargas do nazismo. Stalin, por sua vez, poderia ser um esquizofrênico pela crueldade, porque matou mais de 2 milhões de moscovitas, mais de 20 milhões de russos mandados para a Sibéria, no seu regime totalitário de crueldade. Mas isso também é uma problemática da depressão, porque o indivíduo pode ter a depressão melancólica e pode ter a depressão eufórica. É a mais perigosa. Muitas vezes temos um paciente em nossa casa que é portador de melancolia, que de repente ele acorda eufórico e nós acreditamos que ele ficou bom. Cuidado. Na curva descendente, ele suicida. É o período mais grave da depressão. A ausência total dos hormônios cerebrais que dão prazer, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, essas substâncias que revestem os nossos ideais, estão escassas. E a ciência procura ver qual a nosologia, qual é a origem, qual é a psicogênese, e estabelece que nós temos a de natureza exógena, interna, e aquela de natureza externa, a exógena, emendando. Nós temos aquela que é interior e aquela que é exterior. As interiores são a hereditariedade, as doenças infecto-contagiosas, as sequelas das doenças infecto-contagiosas. E as exteriores são, invariavelmente, os chamados eventos de vida. A família, a vida social, a castração. Um pai ébrio, uma mãe sem pudor, uma criança a quem é negado. Nós temos o hábito de negar tudo à criança. E então a criança começa na sua fantasia, entre os 3 e 7 anos, o período lúdico da imaginação, a mentir para se defender dos pais. E se torna mais tarde um cretino. A visão nova da psicologia infantil, não dê negativas. Explique. Ao invés de você dizer sempre, não toque aí, você terá que dizer 5 coisas positivas para apagar o trauma. Ao invés de gritar, não toque aí, você está tocando numa coisa que vai lhe fazer mal. Mas nós temos a preguiça mental. Eu vejo, por exemplo, que poderíamos dizer sempre coisas positivas aos nossos filhos, mas preferimos a negativa. Mamãe, eu vou sair, não. Papai, não. Quando nós podemos dialogar, a mente infantil é plástica. A igreja, no passado, na chamada psicologia catedrática, dizia que a criança era um adulto em miniatura. Foi uma das maiores aberrações históricas. A criança já traz as marcas. Outra aberração histórica. O cérebro da criança positiva e negativa, ou castrando-se para de repente ter um susto depressivo que começou na infância.
Então é necessário que mudemos a nossa atitude educativa, que voltemos à família, que voltem os pais para casa. Ser pai, ser mãe, é um ministério antropológico, porque ele se dá quando o organismo desenvolve as faculdades procriativas. Portanto, no período de adolescência pré-adulto, quando já temos discernimento para orientar, e do ponto de vista espiritual, a patermaternidade, Sodoma, a velha Gomorra, porque procuramos o prazer e dizemos que necessitamos de gozar, mas isso não é gozo, porque esse gozo demora 16 a 18 segundos e os danos toda a existência. Tem o sabor da água do mar. Quanto mais bebe, mais sede tem. Porque essa função genésica somente tem uma validade quando ela é alcandorada pelo sentimento do amor. No sentimento do amor, não são segundos, é a vida. Porque se prolonga na emoção, o estágio do prazer, pela ternura que dedicamos ao outro, pela gratidão, pelo afeto. E toda vez quando compramos, encontramos grátis, na ocasião, com efeito da droga masculina ou feminina, por causa do cansaço orgânico, nós sempre derivamos para as manifestações de natureza erótica e a insatisfação, que vai terminar em depressão. Porque o sexo já não satisfaz. E pessoas há que vivem para o sexo e não vivem do sexo. Esse sexo é muitas vezes vivido na prática, na imaginação. Não sei se a pessoa se exaure porque ele não tem o doce toque do amor. Ele não tem este olhar de ternura. A mim, me parece um momento auge do amor quando um par se olha, quando enfrenta os olhos, e há uma certa nuance, há uma linguagem facial, de beleza, de ternura, de encanto, e desse olhar vem logo o toque, a necessidade do toque, da vida, que vai criar ideoplastias, imagens de bem-estar, que irá criar uma psicosfera de ternura que nós respiramos e nos dá vida. O inverso é quando nós olhamos a pessoa e devoramos pela libido. A libido é como a labareda. Ela se consome por falta de combustível. E logo depois vem a exaustão e a perturbação de natureza do prazer. Quando nós olhamos esses fenômenos causais dos eventos de vida, nós verificamos que a nossa é uma sociedade vazia de objetivos. É uma sociedade que foi descrita pelo grande romancista Graciliano Ramos, intitulado Vidas Secas, do seu romance. Hoje nós dizemos que a criatura humana avança sem ideal. E cada vez somos mais convidados ao sexismo, ao consumismo, ao individualismo. Ainda hoje eu havia lido uma frase grandiosa de Carl Gustav Jung. Esse autor da psicologia analítica, o pai de uma doutrina de ternura e de vida, ele disse uma coisa que eu não sabia. Toda vez, quando nos isolamos e passamos ao hábito de ficar sozinho, no fundo, estamos numa depressão particular e caminhamos para uma depressão profunda, porque passamos a sentir-nos bem a sós, quando o ser humano é um animal gregário. Necessita do outro. Nós necessitamos-nos. Eu sempre conto
uma velha história. No chamado período glacial, quando a Terra congelou e teriam morrido também os animais da época, os dinossauros, há várias hipóteses. Uma delas é a queda de um meteoro na Rússia, na Sibéria, que levantou uma poeira que cobriu a Terra por 1 milhão de anos. Tudo morreu. Outra teoria é do período de gelo. Mas vamos deter se reunisse, o calor de um corpo passava para o outro. Aqueles que estavam na borda congelavam uma parte, porque o calor do grupo mantinha. E eles sobreviveram. Ficaram tão contentes que só viviam agora um ligado ao outro. E cada vez mais, porque os espinhos de uns penetravam nos outros e começaram a brigar. Então, conceito moral, viva em conjunto, mas tenha cuidado com os espinhos do seu irmão. Não fique íntimo de ninguém. Não conte nada íntimo a ninguém, nem a Jesus Cristo. Porque se é íntimo, é seu. Mas na hora que você diz assim, eu vou confiar o meu segredo, já não é segredo. E o espinho, uma hora, vai ferir o outro porquinho, e o porquinho, com o seu espinho, vai dizer, o que é que está pensando? Que ele é o quê? Ele mesmo me contou. E aí dá sua. Mas é o sinal de que nós somos gregários. Nós nos necessitamos. Eu fico tão fascinado que até Jesus necessitou de 12, entre os quais ele escolheu o mais jovem, o mais puro, o mais terno, João, o evangelista. Aquele rapazinho de 16 anos era a expressão infinita do amor do homem de Nazaré. Ele amou tanto aquele rapazinho que o amou e deu a vida, que ele diz, este não sofrerá, este não pagará. Foi o único dos 12 o que teve morte natural. Todos morreram a partir de Judas pelo suicídio de maneiras atrozes nas perseguições. João morreu de velho, idoso, 80 aninhos, que hoje não é idoso. Aqui no auditório eu tenho muita gente de 80, 85, 90, 92, tudo lindo. Estamos no auge da juventude. Mas João morreu idoso e narram que ele foi mandado para o exílio na ilha de Pátimos. E de quando em quando os discípulos chegavam até ele e diziam assim, ó Senhor, você que conviveu com Jesus, diga-nos o que era mais lindo, conte-nos algo a respeito de Jesus. E ele dizia numa voz monocórdia, ele dizia, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Daqui uma semana, ó João, conte, amai-vos, tanto quanto eu vos amei. E o pessoal foi ficando cansado, até que um dia um irritado disse assim, nossa, será que ele só disse só isso? João te vê, se tu me amasses, não te irritavas comigo. Então, amemo-nos uns aos outros. Não morreu de depressão. Viveu até o último hausto e morreu pela deficiência orgânica. Então, o Evangelho é o maior tratado de psicoterapia que a humanidade tem. Na atualidade, os grandes mestres da terapêutica a respeito da depressão, como Erickson, o grande psiquiatra norte-americano, daí nós temos hoje o método ericksoniano, a hipnose ericksoniana, toda a terapêutica, ele que era depressivo. Parece o paradoxo.
e que tinha crises e sustos, mas era tão notável que ele foi viver em Phoenix, Arizona, perto do deserto, uma das grandes cidades quentes do Arizona. E ali ele dava aulas aos alunos de superação, as aulas mais avançadas de psiquiatria. Pois ele diz que a melhor terapia para o indivíduo depressivo é a leitura de uma parábola de Jesus. Se aqui tiver algum depressivo, os 2 ou 3, não deixe de ler a parábola do filho pródigo, mas leia mesmo e diga-se: eu sou o filho pródigo. Eu gastei com mulheres equivocadas o patrimônio que meu pai me deu. Eu terminei comendo as alfarrobas, que é uma semente muito dura, preferida pelos porcos. Mas eu tenho que voltar para a casa de meu pai. Meu pai é o amor. Tenho que fazer essa jornada interior, como fez o filho pródigo. E imagine Deus, imagine Jesus e volte-se para o encontro com aquele que é a luz do mundo e é o pão da vida. Eu sempre faço esta associação. O pai ficava sempre olhando pela janela, porque ele tinha certeza que o filho que o abandonou, ele era um insensato. Foi para o mundo gozar, gastar o que tinha direito. Mas o pai sabia que, na hora que acabasse tudo, ele voltaria para casa. É sempre assim. As exceções são mínimas. Abandonamos o lar materno, o lar paterno. E uma saudade nos fala o resto da vida daquele lar que nós perdemos. Então, quando ele se viu abandonado, comendo com os porcos, ele disse: não posso mais. Eu vou voltar para casa, porque meu pai trata tão bem aos empregados que ele terá um pedaço de pão para me dar. E então fez a viagem de volta. O que me comove nesta parábola, notem a narrativa. Viu. Então o pai viu. Ele viu porque estava espiando. Saiu correndo e abraçou. E o filho disse: pequei. Eu pequei contra ti, contra Deus. Oh, meu filho, que bom que voltaste. Depressa, tragam a sandália para seus pés. É muito importante esse detalhe, porque os romanos e os judeus sempre estavam calçados de alpercatas. Só os escravos andavam de pés descalços. A primeira preocupação daquele pai: calcem-lhe, a sua sandália está rasgada, traga uma alpercata nova e um anel. O anel na Bíblia é o símbolo da união de Deus conosco. Por isso que o arco-íris tem uma tradição de que Deus está de bem conosco. É a aliança da divindade com a criatura humana. E aquele pai diz: meu filho, quanta saudade eu tive de ti. E eu procuro exaltar esse texto para que os filhos ingratos voltem para casa. Os filhos um dia serão pais e vão saber quanto é amarga a ingratidão. Vão viver na carne o fel da amargura que depositou no coração dos seus pais, mesmo que eles não mereçam o nome de pai ou de mãe. Já Buda, 900 anos antes de Jesus, dizia: mesmo que tua mãe não mereça, ela te deu a vida quando poderia ter te abortado. Então a depressão tem toda essa sintomatologia e uma terapia diferente.
A terapia barbitúrica é muito útil, mas acima dessa terapia barbitúrica, cabe a doutrina espírita demonstrar que a morte, não destruindo ninguém, a vida prossegue e cada qual continua como é. Aqueles a quem prejudicamos voltam e transmitem-nos as suas sensações de amor, de ternura, de revolta, de perseguição. E nascem as obsessões. Allan Kardec escreveu no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, a maioria dos pacientes internados em hospitais de doentes mentais é constituída por obsidianos, por pessoas que são avassaladas por interferência de espíritos maus. E então eu faço a ponte porque a parábola de Jesus é uma boa terapia. Mas Erickson não é uma pessoa religiosa, ele era um psiquiatra. Mas, ao mesmo tempo, o Viktor Frankl, outro psiquiatra, esse austríaco, recomenda que uma caminhada de 8 quilômetros vale mais do que uma draga de barbitúrico pela sudorese. A pessoa elimina toxinas do cérebro. Então nós temos no Espiritismo a oração. Por que a oração? Nosso pensamento e atraímos os espíritos nobres que afastam as entidades perversas e também nos enriquece de fluidos saudáveis que combatem todos esses miasmas que os nossos neurônios produzem em nossa mente. Então o Espiritismo é a maior terapêutica para a grande problemática. Observado que a maioria dos portadores de depressão, eu digo a 70%, essa maioria é constituída por pessoas dominadas por terríveis obsessões. Obsessões sutis, obsessões graves. E nós necessitamos para descobrir qual é o objetivo da nossa vida, o alvo, a meta, para preencher as nossas emoções. Outra frase que me fascina do notável pai da psicanálise de natureza analítica, Jung. Ele diz o seguinte: tu podes ter a maior cultura, as melhores doutrinas, mas quando tu estiveres diante de uma alma, lembra-te, tu estás diante de uma alma. Não adianta a cultura, é o amor. Diante de alguém, ama. Não procures se pressionar, convencer, dominar, colocar sob teus cuidados e paixões. Ama. É uma alma carente. É uma alma que tem desejos ardentes de abnegação e de cuidados. No passado, nós atendíamos, antes do atendimento fraterno, que enriqueceu o movimento espírita, há uma fila imensa que se formava em nossa casa. Que às vezes ficávamos até a madrugada e renovavam-se as filas por causa das dores humanas. Mas certo dia, eu tive uma paciente muito especial. Era uma senhora eminentemente revoltada. E ela chegou-se até mim e me disse: eu sou psicanalista. Não acredito em Deus, não acredito no Senhor, não acredito em nada. Era psicanalista, muito mal educada. E então, ela deu o cartão de apresentação. Eu sorri para ela, porque notei que a psicanalista estava precisando de um psicanalista. E eu ia ser o psicanalista. Aí eu sorri para ela.
E disse, pois não. E por que a senhora está aqui? Porque o meu filho morreu. Sim, muito bem. E qual é o problema? Porque todos nós vamos morrer. Porque se o seu Deus existe, ele é um covarde, é um criminoso. Matar o meu filho. Eu digo, olha, doutora, tem que ir devagar. Primeiro que o filho nunca foi seu. Porque se fosse, o outro não mataria. O dono é quem o matou, porque foi quem o criou. Então ele mandou vir e mandou chamar. Mas como a senhora é uma psicanalista, mas é uma pessoa qualquer, a senhora também vai morrer. Porque a cada segundo morrem 7.000 pessoas no mundo. E, naturalmente, um dia, uma dessas pessoas será da sua família, ou a senhora própria. A senhora não vai ficar para semente. Então, eu não quero que a senhora pense que os seus conflitos e a sua agressividade me assustou. Eu estou aqui há anos. A senhora tem o seu paciente, eu também tenho. E estou acostumado praticamente a tudo. Com uma diferença mais do que a senhora. Porque a senhora lida somente com os encarnados. E eu lido com os dois planos, a turma de cá e a turma de lá. Então é um pouco mais complicado. Ela perdeu um pouco a agressividade. Eu entendo o que a dor faz às vezes na criatura humana. Então ela me segurou as mãos nervosamente e me perguntou por que ele fez isto comigo. Neste momento, eu vi o espírito. Era um rapazito de uns 15 anos. Ele se aproximou de mim com palavras muito amargas e dirigiu-se a ela com rancor. Eu tomei um choque. Ele era suicida. E então eu fiquei aturdido entre ouvi-la e ouvi-lo. Aproximou-se uma outra entidade, uma senhora de mais idade, que me disse ser a mãe dela, a avó dele, que estava tentando acudi-lo, dar-lhe assistência, porque ele estava desencarnado há menos de um mês e ainda sentia as sensações físicas, a bala que lhe atravessou o crânio. E aí eu parei e procurei ouvir o lado espiritual. Era uma história peculiar. Ela e uma jornalista indiana. E o filho, uma alma excelente, terno, jovial, meigo, que ela lhe dizia, não gosto de um filho maricas como você. Você tem que ser homem, mas um homem brutal. O homem tem que ser selvagem. Ele tem essa característica, aquela. E ele ria e dizia, mamãe, as aparências enganam. Perfeitamente total. Mas eu adoro amar. E vou lhe pedir uma coisa. Eu desejo abandonar os meus estudos agora, véspera da universidade, porque eu quero ser sacerdote católico. Eu nasci para amar as almas infelizes. E ela, então, dizia, qual é o seu problema? Qual é o seu conflito que você quer esconder numa falsa identidade religiosa? Nenhuma, mãe. Eu sou masculino e sou perfeitamente portador das minhas funções que eu controlo muito bem. Ele disse, mas não pode. Você deve ter algum conflito de natureza sexual. Ele então sorria e não dava importância. E periodicamente dizia, mamãe, eu quero sua licença, porque só posso ir para o sacerdócio com autorização, porque eu sou de menor. E ela disse, morro, mas não me dei. Eu detesto esses problemas religiosos. Se passaram os meses e ele foi ficando amargurado pela tenacidade dela e do pai. Oportunamente, menos de 2 meses, enquanto faziam o de jejum, no domingo, ele perguntou, papai, você é um homem sensato. Você entende da psique. Eu tenho o meu ânimos perfeito. Eu sou um homem, mas um homem saudável, sem conflito.
Eu quero dizer, existe vida depois da vida? Não, meu filho, não existe. Tudo que eu tenho investigado dentro do freudismo, exceto outros autores, levam-me à descrença total. Mamãe, você me agride tanto e esquece de deixar que eu seja feliz. E, no entanto, a senhora é uma terapeuta da felicidade alheia. Não lhe parece um paradoxo? E ela caiu em si. Ela, meu filho, é que eu detesto. Indivíduos que têm determinados conflitos. E para mim seria a morte se meu filho, eu, uma analista, tivesse um problema dessa natureza. Mas eu já lhe disse N vezes que não tenho problema. E quero ser feliz na religião. Mas, meu filho, é fuga. A religião, segundo Freud, é a perda da paternidade física, transferindo para uma paternidade divina de natureza sociológica. Não existe viva, goze hoje. Então a senhora me garante que morreu, acabou. Garanto. Ele saiu da sala tranquilamente, foi à alcova dos pais, abriu o criado mudo, pegou o revólver do pai e deu um tiro na cabeça. E ele diz, eu não me matei, foi ela que me matou. Porque o mínimo que eu ansiava era a felicidade. Era o mínimo, eu tinha o direito de ser e de viver conforme os meus padrões. Eu odeio esta mulher. E ela desesperada, e eu entre os dois. Por fim, a senhora Angélica, a avó, me deu uma mensagem para a filha. Eu digo, eu aceito a sua não crença, mas eu desejo lhe falar a respeito de Dona Angélica, a sua mãe, que desencarnou poucos meses antes de seu filho. Quando seu filho suicidou, vocês haviam acabado de ter um diálogo. E ele foi ao quarto, à alcova, pegou o revólver do seu marido e deu o tiro fatal. Ela me olhou e disse, mas é uma telepatia. Eu digo, doutora, vamos acabar com a farsa. Como é que a senhora acha que é uma telepatia do inconsciente? Ou que é uma hiperestesia indireta do inconsciente? Porque as pessoas arranjam coisas. A hiperestesia indireta do inconsciente, que é a tese parapsicológica, é muito curiosa. Todos nós, antes de dormir, temos aquele estado de hiperestesia. Vem o sono, ou então damos uma cochiladinha, quando ele levanta a cabeça, teve um sonho que demora meia hora para contar. No entanto, aquilo demorou 10 segundos. Isso é chamado hiperestesia indireta do inconsciente. Então, a tese para negar as comunicações espirituais é esta. Eu tive ali um cochilo, entrei no inconsciente dela, que me contou tudo. Agora eu voltei ao normal, eu havia captado por telepatia hiperestésica as informações. Eu digo, não é mais lógico eu dizer que seu filho aqui está. A senhora pergunta a ele o que quiser. Toda mãe tem uma linguagem íntima com o filho. A não ser que a senhora seja uma mãe diferente. Pergunte uma coisa. Pergunte o nome da madrinha dele. Coisa que talvez a senhora nem lembre mais e que eu sou incapaz de descobrir. E muita gente não é. Ela disse assim, mas... Eu digo, então, boa tarde, até logo. Porque já está quase meio-dia. Nós conversamos ontem às 8 da noite. E a senhora me tomou muito tempo. Até logo. Leve a hiperestesia, mas veja que seu filho está vivendo. E que a senhora vai entrar no processo. Não no processo de depressão, mas vai ter um surto causado pelo arrependimento. Difícil de voltar de lá. Ela saiu, blasfemando. E uma semana depois, quando eu estava atendendo, eu a vi de longe com o cavalheiro, seu marido. Vieram me dar uma surra de materialismo. Ele chegou muito elegante, com uma terminologia muito complicada que eu não entendia. Disse, eu sou psiquiatra, mas
A minha mulher já lhe disse que nós somos ateus. E explicaram comigo. Sou ateus e vem me procurar que sou espiritualista. E ele me disse, cheio, disse, não, porque se nós nos tornarmos espíritas, será muito bem para o espiritismo. Se eu não acho, eu digo, não acho. O espiritismo não necessita dos senhores. Nós, espíritas, vivemos até hoje sem os senhores. E os senhores não viveram até agora sem o espiritismo. Vieram buscar. Então a adesão dos senhores não fará nem bem, nem mal. Mas muito bem aos senhores. Então não me veja com ilusões, porque eu sou jovem, mas sou muito maduro. Eu devia ter uns 40 anos, agora eu tenho apenas 92. Então, ele disse, mas se de volta o senhor não tiver interesse em me convencer, ele disse, absolutamente nenhum. Nós não ganhamos comissão por adepto. Então eu não tenho nenhum interesse, aliás, nem me preocupo, porque um a mais vai me dar trabalho e um a menos vai me deixar descansar. Vamos agora dar o salto quântico. 10 anos depois, eu estou atendendo como sempre. E entra uma senhora muito aturdida, a expressão desvairada, e eu a reconheci. Apesar das mudanças orgânicas, as mudanças do corpo, eu a reconheci. Era a minha doutora, a psicanalista, acompanhada do marido, que agora era um homem esquálido, sofrido, trêmulo, que deveria estar com parkinsonismo. O rapaz acompanhava-os. E chegando-se até mim, o rapaz disse, seu Divaldo, minha tia, que o senhor conhece, está num delírio. Ela fez uma depressão, depois de um surto esquizofrênico. Saudade do filho, culpa, complexo de culpa. E então degenerou. Tem estado em sanatórios, veja o corpo de tanto eletrochoque. Era a época do eletrochoque. Mas aí ao lado dela estava o filho regenerado, que a perdoara, que foi doutrinado pela vozinha e que inspirara que ela viesse até cá com seu pai trêmulo, com este problema muito grave da área da saúde. Então eu supliquei a Jesus, ao Espírito Bezerra de Menezes, que pediu a Maria Santíssima para ficar na terra enquanto houvesse sofrimento no Brasil. Pediu à Mãe de Jesus, não me permita, Senhora, sair do Brasil enquanto houver sombras de sofrimento. E eu o vi chegar e abracei a paciente. E lhe falei sobre a ternura do filho. E ela agora, algo dementada, dizia, é tão tarde para mim. E eu lhe falei que nunca é tarde para o amor. Nunca é tarde para recomeçar a vida. E a partir daí, comprometi-me de visitá-los, de ir às suas casas, de levá-los a mansão em nosso bairro, para que convivessem com os órfãos, para que convivessem com os afrodescendentes da mais extrema penúria. E o amor de Deus é tão grande pelos seus filhos, que lentamente, graças à misericórdia dessa doutrina de iluminação, ela se foi recobrando e conseguiu a lucidez, embora o marido fosse piorando pela doença pertinaz. Daí diante do quadro da depressão, dos problemas existenciais, dos conflitos que nos aturdem, veio o Espiritismo, a que me reportei no começo, como sendo bálsamo para atender a chaga das nossas paixões. Veio Cristo Jesus,
dizer-nos docemente: vinde a mim, vós que chorais, e eu vos consolarei. Tomai-do, recebei o meu jugo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim. Tivemos tanta necessidade de Jesus. Nesta hora grave de ciência e de tecnologia, neste momento especial em que a terra estertora, nas guerras, no ódio, na violência, Jesus é a resposta. Voltar para o lar, a família, colocar o sal do amor em nossas vidas é o dever que a todos nos cumpre hoje, não amanhã, talvez. Mais tarde seja muito tarde. Aqui, portanto, neste educandário que forma cidadãos, homens e mulheres para a pátria, a fim de arrancá-la dos estertores da desonestidade, do atraso intelecto-moral, da pequenez, para que venha à luz do Cruzeiro do Sul ocupar o lugar que está destinado na orquestração do planeta terrestre. Aqui, por onde passaram homens estoicos, mulheres nobres, pensando na grandeza do dever, na grandeza da disciplina, eu quero ter a honra de apresentar o embaixador de Deus em toda a sua glória, que aqui também administra para a paz, porque aquele estudo da guerra é para fomentar a paz dos corações e criar servidores honestos para nos dirigir no futuro. Volto a dizer, desejo ter a honra de citar aquele que é a vida das nossas vidas. E não temermos os desafios que nos aguardam. Levantarmos-nos estoicos, vencermos a depressão que nos amofina, esses estados de angústia que nos entorpecem, e voltarmos para dizer a Deus a respeito da beleza, porque nós temos tanto para agradecer e tão pouco para pedir, que é uma vergonha ficarmos lamentando. Então eu gosto de dizer: Senhor, eu quero te dizer que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os olhos meus veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu encontro os cegos que se debatem na multidão, que choram na solidão, que sofrem na escuridão. Por eles eu oro, imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce no morro na praça a cantar, a melodia dos imortais
que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles ouvirão. Obrigado pela minha voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ensina, que legisla, que pauteia uma canção, pela voz que teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Ora, porque eu sei que depois de sofrer, eles dirão: muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de psicografias, mãos de mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que carregam no seu seio o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar. Mas diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem mover, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão ou uma favela, um ninho, um grabato de douro, um duplex, seja o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem assim reclamarei. Pelo contrário, eu direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Obrigado, senhores. Você acompanhou a palestra Tema Livre, Roteiro no Rio de Janeiro, com Divaldo Pereira Franco. Conferência ocorrida no dia 12 de agosto de 2019, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras.